Queridos irmãs e irmãos, que Deus abençoe vocês imensamente, que seu dia seja repleto de bênçãos e muitas realizações pessoais e profissionais. Que Deus nesse dia de hoje encha suas vidas de graças e bênção. Irmãos, antes de começar o vídeo eu peço que se inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe com amigos e familiares. Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre o divórcio e o segundo casamento? A nossa perspectiva sobre o divórcio é essencial para compreender as palavras de Malaquias capítulo 2 versículo 16, onde o Senhor Deus disse a Israel que o plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para a vida. Em Mateus capítulo 19 versículo 6, Jesus ensina que o que Deus uniu, o homem não deve separar, enfatizando a importância de preservar a união conjugal como sagrada e duradoura. Ao mesmo tempo, Deus compreende as fraquezas humanas que podem levar ao divórcio, pois um casamento envolve duas pessoas pecadoras. O Antigo Testamento estabeleceu leis para proteger os direitos das pessoas divorciadas, especialmente das mulheres. Deuteronômio capítulo 24 versículo 1 mostra que essas leis foram permitidas pela dureza do coração das pessoas e não porque refletem o ideal divino. Mateus capítulo 19 versículo 8 nos mostra a compreensão de Deus sobre nossas lutas e seu desejo de proteger aqueles que enfrentam situações difíceis no casamento. A discussão sobre o divórcio e segundo casamento permitido segundo a Bíblia gira principalmente em torno das palavras de Jesus registradas em Mateus capítulo 5 versículo 32 e capítulo 19 versículo 9. Nessas passagens, Jesus menciona uma cláusula de exceção, e exceto em casos de infidelidade conjugal, que é o único exemplo nas Escrituras que poderia ser interpretado como permissão divina para o divórcio e novo casamento. Muitos intérpretes entendem essa cláusula como referindo-se à infidelidade durante o período de noivado. No costume judaico da época de Jesus, um homem e uma mulher eram considerados casados a partir do momento do noivado. Isso significa que qualquer imoralidade cometida durante esse período pode ser vista como motivo válido para o divórcio. Essa interpretação é baseada na ideia de que a infidelidade durante o casamento constitui uma grave violação do compromisso conjugal. A palavra grega traduzida como infidelidade conjugal pode significar qualquer forma de imoralidade sexual, incluindo fornicação, prostituição ou adultério. Jesus parece indicar que o divórcio é permitido em caso de imoralidade sexual, pois as relações sexuais dentro do casamento são vistas como uma união indivisível. Uma ruptura dessa união por relações sexuais fora do casamento pode ser considerada motivo para o divórcio. Jesus também parece considerar o segundo casamento nesse contexto, como sugerido em Mateus capítulo 19 versículo 9. A cláusula de exceção deve ser cumprida para permitir o divórcio seguido de um segundo casamento, e é importante notar que, de acordo com esses pontos de vista, apenas a parte inocente pode se casar novamente após o divórcio. A Bíblia reconhece a possibilidade de divórcio em casos específicos de imoralidade sexual, mas o conceito de permitir que o culpado se case novamente não é explicitamente entendido. A perspectiva bíblica de 1 Coríntios capítulo 7 versículo 15 foi interpretada por alguns como outra possível exceção que poderia permitir um segundo casamento, especialmente quando um cônjuge incrédulo decide se divorciar de um crente. No entanto, o contexto desta frase não menciona especificamente o segundo casamento, mas sim a ideia de que o crente não é obrigado a manter o casamento se o cônjuge decidir se separar. Outro ponto de vista levantado é que o abuso conjugal ou infantil poderia ser considerado um motivo válido para o divórcio, mesmo que não seja explicitamente mencionado na Bíblia. No entanto, fazer conjectura sobre a palavra de Deus sem uma base clara pode ser arriscado e deve ser abordado com cautela. Em qualquer caso, a visão bíblica sobre casamento e divórcio sublinha a importância da fidelidade e do compromisso mútuo dentro do relacionamento. Qualquer decisão relacionada ao divórcio deve ser levada a sério, considerando os princípios bíblicos de amor, graça e justiça, sempre buscando a orientação e direção de Deus em todas as situações. Às vezes, perderemos mais do que apenas debate sobre a cláusula de isenção. A infidelidade conjugal é uma permissão para o divórcio, mas não uma obrigação. Embora o adultério possa ocorrer, graças a Deus, uma família pode aprender a perdoar e começar a reconstruir o casamento. Como Deus nos perdoa abundantemente, também podemos seguir seu exemplo e perdoar até mesmo o pecado do adultério. Efésios capítulo 4 versículo 32. Contudo, em muitos casos, o cônjuge não se arrepende e continua na imoralidade sexual. Aqui, Mateus capítulo 19 versículo 9 pode ser aplicado. Muitas vezes, a necessidade de casar novamente surge rapidamente após o divórcio, mas pela vontade de Deus,
pode ser que você permaneça solteiro. Às vezes, Deus precisa que as pessoas trabalhem duro para se concentrarem completamente, sem dividir a atenção. 1 Coríntios capítulo 7 versículo 32 a 35. O segundo casamento após o divórcio pode ser uma opção em algumas circunstâncias, mas não é a única. Cada situação deve ser discernida conforme a direção de Deus e seu propósito para nossas vidas. É doloroso ver que o índice de divórcio entre cristãos professos é tão alto quanto no mundo incrédulo. A Bíblia é clara em que Deus abomina o divórcio, Malaquias capítulo 2 versículo 16, e ensina que a reconciliação e o perdão devem caracterizar a vida de um crente, Lucas capítulo 11 versículo 4 e Efésios capítulo 4 versículo 32. Deus entende que o divórcio acontece entre seus filhos. Um crente divorciado que se casa novamente não deve sentir-se menos amado por Deus, mesmo que o segundo casamento não esteja abrangido pela cláusula de exceção mencionada em Mateus capítulo 19 versículo 9. A graça de Deus é suficiente para curar e restaurar a alma no meio das consequências do divórcio. Somos chamados a viver com arrependimento, perda e a buscar constantemente a bênção de Deus em todas as áreas da vida. Deus é capaz de curar e renovar as relações humanas, e seu amor incondicional nunca diminui por causa das decisões humanas. É crucial que os crentes se aproximem de Deus com humildade e sinceridade, buscando sua direção e força em momentos difíceis. Através da oração, do estudo da palavra e da comunidade cristã, podemos encontrar conforto, conhecimento e capacidade de perdoar e ser perdoados, confiando em Deus para todas essas coisas. Deus criou o casamento como parte integral de seu plano para prosperar o mundo e abençoar a humanidade. Seu projeto visa ilustrar a relação entre Cristo e sua noiva, a Igreja, satisfazer as necessidades de intimidade entre homens e mulheres e povoar a terra com pessoas que reflitam sua imagem. Contudo, devido à importância central do casamento, Satanás priorizou sua destruição, minando sua importância e minimizando o impacto do divórcio nas famílias. Deus nos dá instruções claras sobre como devemos nos casar e viver unidos, cumprindo sua visão para a união através de seu fortalecimento e espírito. O Evangelho da Graça fornece os meios necessários para que os cônjuges se amem e sirvam um ao outro, além de proporcionar cura quando os casamentos enfrentam dificuldades ou fracassos. A Igreja oferece uma comunidade que pode apoiar e restaurar relacionamentos conjugais. Deus deseja que o casamento floresça por toda a vida, mas em um mundo caído, há casos em que uma pessoa quebra seus votos e abandona seu cônjuge. Deus aborda essas circunstâncias em sua palavra, fornecendo duas exceções claras ao mandato de não se divorciar, o adultério e o abandono por um cônjuge incrédulo. Jesus estabeleceu a exceção ao afirmar que qualquer um que se divorcie de sua esposa, exceto em caso de fornicação, e se case com outra comete adultério. Paulo também menciona que, se um irmão ou irmã incrédulo decidir partir, o crente não está sob servidão nesses casos, mas sim chamado à paz, 1 Coríntios capítulo 7 versículo 15. A deserção pode incluir separação física, abuso ou pecado persistente e não arrependido. Nestes casos, o cônjuge ofendido tem o direito bíblico de se divorciar, mas deve buscar orientação do Espírito e dos líderes da Igreja para tomar esse passo, cultivando um coração de perdão e abertura para a reconciliação. Deus propõe que o casamento seja um relacionamento florescente e duradouro, mas em situações onde isso não é possível, seu amor e graça continuam a sustentar os crentes. Quem se divorciou do cônjuge por razões bíblicas está livre para se casar novamente, e a Igreja de Jesus dá permissão para isso. Jesus afirmou que quem se divorcia de sua esposa, exceto por fornicação, e se casa com outra comete adultério. Aqui, a questão do novo casamento surge. Jesus declara que o divórcio por motivos de imoralidade sexual libera o cônjuge ofendido para se casar novamente sem cometer adultério. Paulo também afirma que se um cônjuge incrédulo decide partir, o crente não está sob servidão, pois Deus chamou a paz, 1 Coríntios capítulo 7 versículo 15. A deserção, que pode incluir separação física, abuso ou pecado persistente, quebra os laços matrimoniais. Isso permite ao cônjuge ofendido o direito bíblico de se divorciar e potencialmente se casar novamente. Paulo não aborda especificamente o novo casamento nessa passagem, mas entendemos que, de acordo com os ensinamentos de Cristo, o casamento após o divórcio devido ao adultério ou abandono parece ser permitido. Existem diversas interpretações entre as igrejas evangélicas ortodoxas sobre o novo casamento após o divórcio. Portanto,
não impomos nenhuma interpretação específica como uma obrigação para as consciências dos crentes. Quem considera casar novamente deve renunciar à possibilidade de reconciliação com o ex-cônjuge e enfrentar este passo com paciência, oração e estudo das Escrituras. É crucial buscar o conhecimento de Deus e o conselho de pastores e presbíteros neste processo. Deus pode confirmar uma vida de solteirice em seu serviço, algo recomendado e possível para algumas pessoas desfrutarem. Ao decidir se casar novamente, o cônjuge ofendido deve fazê-lo com consulta e consentimento dos líderes da igreja, que estão comprometidos em apoiar totalmente essa decisão. Os ensinamentos claros de Jesus indicam que o casamento não é permitido em caso de divórcio não bíblico. Até que o casamento após o divórcio seja considerado pecado, não é uma categoria especial de pecado fora da graça de Deus. Aqueles num casamento não bíblico não deveriam piorar a situação divorciando-se novamente, mas sim confessar, arrepender-se sinceramente e demonstrar os frutos do arrependimento em suas vidas. Os líderes da igreja têm a responsabilidade de discernir e determinar a condição espiritual dos membros. Paulo ensina que a liderança deve validar a autenticidade espiritual de alguém que afirma ser parte da comunidade cristã. Se necessário, podem considerar uma separação temporária ou permanente para confirmar a sinceridade da fé das pessoas. Nosso modelo nessas decisões é o próprio Deus, que se separou de Israel devido à sua infidelidade, usando a metáfora do divórcio. A igreja tem a responsabilidade de responder quando um cônjuge busca um divórcio sem base bíblica, protegendo a vida espiritual da igreja e tentando restaurar o cônjuge desobediente. Em Mateus 18, Jesus mostra compaixão ao buscar restaurar aqueles que se afastaram. Quando alguém busca um divórcio não bíblico, a igreja deve proteger sua integridade espiritual e lidar com o comportamento para que não afete o corpo da igreja. Devemos buscar restaurar aqueles que se arrependem sinceramente e manifestam tristeza segundo Deus. Qualquer pessoa que se arrependa do pecado de um divórcio não bíblico pode ser restaurada à plena vida da igreja, celebrando a graça maravilhosa de Deus. A consideração espiritual deve envolver buscar um relacionamento saudável e restaurar o vínculo conjugal, se possível. Se a reconciliação não for viável, é importante determinar se Deus deseja a restauração do casamento ou se o cônjuge está livre para se casar novamente. O casamento é baseado em vários fatores, incluindo o arrependimento demonstrado pelo indivíduo, o estado civil do cônjuge e seus motivos para o divórcio. Os anciãos da igreja trabalharão com qualquer pessoa que esteja pensando em se casar novamente para ajudá-la a determinar antecipadamente sua liberdade para fazê-lo. Questões relacionadas ao divórcio e ao novo casamento são complexas e devem ser abordadas à luz da palavra de Deus, que oferece guias espirituais para nosso bem-estar em um mundo marcado pelo pecado. Como igreja, devemos orientar cada indivíduo a buscar o plano de Deus para suas vidas e ser instrumentos de sua graça. Nossa posição sobre essas questões não visa julgar membros por decisões passadas, especialmente aquelas tomadas sem compreensão plena dos mandamentos de Deus sobre casamento. Oramos para que todos os irmãos e irmãs que vivenciam o divórcio possam abraçar novamente essas verdades bíblicas. Jeová e Jesus veem o casamento como uma união destinada a durar a vida toda, que só termina com a morte. Gênesis capítulo 2 versículo 24, Mateus capítulo 19 versículo 3 a 6. O casamento é uma instituição sagrada e não deve ser dissolvida levianamente. Jeová detesta o divórcio sem base bíblica. Malaquias capítulo 2 versículo 15 e 16. Motivos válidos para o divórcio incluem imoralidade sexual. Gênesis capítulo 39 versículo 9, Samuel capítulo 11 versículo 26 e 27. Salmo capítulo 51 versículo 4. Um cônjuge inocente tem o direito de decidir se permanece casado ou se divorcia em tais casos. Mateus capítulo 19 versículo 9. Mesmo com o direito de se divorciar, o cônjuge inocente pode optar por manter a união se houver arrependimento sincero e definitivo por parte do outro cônjuge. Em casos extremos onde não há imoralidade sexual, a Bíblia ensina que quem decide sair deve permanecer sem se casar novamente ou buscar reconciliação. 1 Coríntios capítulo 7 versículo 11. O cristão não é livre para iniciar um novo relacionamento com a intenção de se casar novamente. Mateus capítulo 5 versículo 32. Algumas situações excepcionais podem justificar a separação, como a falta de provisão básica por parte do cônjuge sem motivo válido. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8. Nesses casos, a separação judicial pode ser necessária para proteger o bem-estar dos filhos e do cônjuge.
Os anciãos devem investigar detalhadamente situações de negligência ou abuso físico grave. Gálatas capítulo 5 versículo 19 a 21. Em situações onde o cônjuge impede ativamente o serviço a Jeová ou pressiona a violar mandamentos bíblicos, a separação pode ser a única forma de obedecer a Deus. Atos capítulo 5 versículo 29. Em situações extremas mencionadas, o cônjuge inocente ou separado deve buscar apoio e aconselhamento com base na Bíblia. Apenas Jeová conhece completamente a situação entre marido e mulher, e qualquer decisão de separação deve ser honesta e justificada perante Deus, que julgará todas as ações. Romanos capítulo 14 versículo 10 a 12. Em conclusão, abordar as complexidades do divórcio e do novo casamento sob uma perspectiva bíblica é essencial para preservar a santidade e a seriedade do casamento como união instituída por Deus. As Escrituras nos ensinam que o casamento é um compromisso vitalício e qualquer decisão de dissolvê-lo deve ser tomada com muita cautela e oração. Jesus enfatiza a importância de honrar os votos matrimoniais e buscar soluções dentro da estrutura bíblica. Sempre valorizando o bem-estar espiritual e emocional de todos os envolvidos, é importante reconhecer que a realidade da vida em um mundo decaído implica situações extremas onde a separação ou o divórcio podem se tornar medidas necessárias devido a abuso físico, negligência grave ou perigo para a vida espiritual. As Escrituras fornecem orientação e conforto aos cristãos para enfrentar esses desafios. É essencial que a comunidade de fé ofereça apoio e aconselhamento sem julgamento, reconhecendo que somente Jeová conhece plenamente as circunstâncias e o coração de cada indivíduo. Em todas as decisões, devemos buscar o conhecimento e a direção de Deus, refletindo sua graça e amor em nossos momentos de dificuldade. Devemos confiar que Jeová nos guiará por meio de sua palavra e de seu Espírito. Convido você a orar comigo. E amado Pai Celestial, chegamos diante de Ti com corações humildes, buscando Teu conhecimento e orientação em nossas vidas e casamentos. Agradecemos pela sagrada instituição do casamento, um presente que reflete Teu amor e compromisso conosco. Ajuda-nos a honrar nossos votos e fortalecer nossos relacionamentos com amor, paciência e perdão, sempre seguindo Tuas direções e o exemplo de Cristo. Pedimos que derrames Tua graça sobre cada casal aqui presente e nos dês forças para enfrentar qualquer desafio com fé e confiança em Ti, Senhor. Elevamos também nossas orações àqueles que estão passando por situações difíceis e extremas em seus casamentos. Tu conheces cada coração e cada circunstância melhor do que ninguém. Pedimos que concedas conforto, proteção e sabedoria para ajudar aqueles que estão considerando a separação ou o divórcio a tomar decisões alinhadas com Tua vontade, sempre procurando Tua orientação e conselhos. Que possam encontrar paz e alegria em Ti, refúgio nos momentos difíceis. Finalmente, Pai, pedimos que nossa comunidade de fé seja um reflexo de Teu amor e misericórdia. Que possamos nos apoiar e elevar mutuamente em momentos de necessidade, sem julgamento, mas com corações compassivos e abertos, caminhando juntos na unidade e sempre nos lembrando que todos daremos contas diante de Ti de nossas ações. Obrigado por ser um Deus de amor, justiça e perdão. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Agora, tenho uma pergunta para você. Como você encontrou paz e orientação ao orar e estudar as Escrituras quando se deparou com desafios em seu casamento? Compartilhar nossas experiências e estratégias pode ser uma fonte de apoio e crescimento pessoal para todos nós. Portanto, eu convido a você deixar nos comentários seu depoimento sobre seu casamento, se já passou por alguma dificuldade mencionada no vídeo ou que esteja ainda passando, que vamos orar pelo seu casamento e restauração dele, que Deus abençoe vocês e seus casamentos, que nada possa impedir a felicidade de vocês, porque o que Deus uniu ninguém tem o poder de separar.